Olá, querido amigo, querida amiga, estamos aqui mais uma vez nesse dia 25 de agosto de 2024 para dividir com você mais uma vez o livro de Provérbios, dessa maratona que estamos lendo os 31 capítulos do livro de Provérbios durante esses 31 dias do mês de agosto. Eu quero dizer para você que é uma alegria ter você com a gente, ter você nos assistindo. Não importa qual a data que você vai ver esse vídeo, na hora que você vê, assisti-lo, pode saber que o Espírito Santo ele pode falar com você, e não importa também o local onde você estiver. Seja muito bem-vindo. Pegue a sua Bíblia e vamos ler conosco. Mas antes disso eu quero orar com você. Oremos. Maravilhoso Deus, grande Pai, estamos em Tua presença, Pai, nesse momento, com a Tua palavra aberta. Te pedimos sabedoria do céu, para que a gente possa compreender o que vamos ler e colocar em prática, por Jesus. Amém. Provérbios capítulo 25, o verso 6, diz assim, ó: Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes. O verso 7, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Olha que ensinamento maravilhoso para mim e para você. Se gloriar na presença dos outros, ou não se gloriar apenas na presença dos outros, mas se gloriar daquilo que você tem, ou daquilo que você faz. Nós sabemos que tudo vem da mão de Deus. A Bíblia diz que toda coisa boa e toda dádiva, ela desce do alto, ela vem do Senhor. Mas será que nós temos reconhecido isso? Ou se você não é assim, certamente você conhece uma pessoa desse jeito, que gosta de se vangloriar das suas conquistas. Essas pessoas talvez elas ainda não reconheceram que tudo vem do céu, tudo vem do alto, que tudo vem de Deus. Mas que bom que eu e você já reconhecemos que tudo vem de Deus. E se não reconhecemos, que a gente possa reconhecer o mais rápido possível. É o Espírito Santo que nos leva a esse patamar de reconhecer que tudo vem de Deus, que tudo é de Deus e que tudo está aqui para nós emprestado. Nós somos apenas administradores dele. Agora o versículo de número 11, acompanhe comigo, que diz assim, ó: Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Palavras que edificam. A palavra de Deus está falando para nós que quando você fala uma palavra que se aproveita, falando um pouco mais na nossa linguagem, essa palavra é como maçãs de ouro em salvas de prata. Isso é, uma palavra que edifica, ela vale ouro. E nós temos vigiado nas nossas palavras. Às vezes nós falamos tantas coisas que desagradam a Deus, e não somente só a Deus, desagrada aquelas pessoas que nos cercam. Às vezes falamos com a nossa esposa palavras bruscas, palavras que não vai chegar a lugar nenhum. Às vezes nós não pensamos antes de falar, vamos falando como uma matraca. Eu lembro da história do meu tio, ele já faleceu, eu posso falar dele. Ele contava uma história que quando a esposa dele começava a falar, era como uma metralhadora. Ela falava até descarregar a última bala. Espero que você não seja desse jeito, porque se você está se comportando desse jeito, você está indo contra o que diz a palavra de Deus. E agora o verso de número 16, que diz assim: Achaste mel, come apenas o que te basta, ou o que te satisfaz, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Sabe aquelas pessoas que são glutão, que são gananciosas? Ela não tem o domínio próprio com a alimentação? A palavra de Deus está dando esse alerta para nós. Quando você acha mel, a referência aqui da referência do mel, que é uma coisa muito boa. A Bíblia diz que quando ali os israelitas que saíram do Egito, eles iam ali com destino à terra prometida.
A Bíblia apresenta que lá era uma terra que mandava leite e mel. E o maná que caiu durante 40 anos para alimentá-los, diz que era comparado a um pão de mel. Então mel é uma referência de uma comida muito boa. Quando você se sentar à mesa para comer uma comida muito boa, não pensa que a comida vai fugir do local, que você precisa comer tudo aquela comida no mesmo dia. Não, seja equilibrado. Eu me lembro como se fosse hoje, que aconteceu há 38 anos atrás. A primeira bolacha recheada que eu comi, aliás, foi a segunda bolacha recheada que eu comi na minha vida. Eu consegui dinheiro lá no Nordeste, sertão da Paraíba, para comer a segunda bolacha recheada na minha vida. Era maravilhosa. Foi aquela bolacha quadradinha, aquela waffle. Eu lembro que eu comprei um pacotinho daquele e eu comi ele inteirinho. Depois, mais ou menos uma meia hora, uma hora ali, eu vomitei tudo aquela bolacha. Por quê? Porque eu não tive controle. Eu não tive controle. E a Bíblia, ela alerta nós sobre esse controle. Agora, o verso de número 21 do capítulo 25 do livro de Provérbios, que diz assim, ó: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe pão para beber. Você tem alguma dificuldade com alguém? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizer, quando alguém aborrece elas, tomara que morra. E a pergunta que eu faço para você e faço para mim: ligue para alguém hoje. Ligue para alguém que, entre aspas, você não gosta. Porque nós não devemos não gostar de ninguém. Devemos gostar de todos. É bem verdade que tem pessoas que são difíceis de conviver. Mas ligue para alguém. Busque aquelas pessoas que você acha que não pensam igual a você. Essas pessoas, muitas das vezes, elas são pessoas maravilhosas. Apenas você não conseguiu se entender com ela no primeiro momento. Então a Bíblia diz para nós que nós devemos estar com essas pessoas. E se essas pessoas tiverem fome, devemos dar de comer. E é isso que Cristo fez por elas. E nós somos miniaturas de Cristo. Cristão significa miniatura de Cristo. Devemos agir como Ele agiu. E agora o verso de número 28, para a gente encerrar, que diz assim, ó: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Querido irmão, querido amigo que está assistindo esse vídeo, domínio próprio. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, um mundo de alta tecnologia, um mundo de muitos afazeres, o que menos nós enxergamos é domínio próprio. E a pergunta que eu faço para você: quanto tempo você tem perdido no celular? Quanto tempo você tem separado para orar, para ler a palavra de Deus? Quanto tempo você tem tirado para fazer exercícios físicos? Domínio próprio. Isso pega hoje em dia. Mas a Bíblia diz que, como uma cidade derribada, é uma cidade que aconteceu ali um terremoto, ela está toda caída. É uma pessoa, é um homem, é uma mulher que não tem domínio próprio. Então eu quero encerrar com você essa leitura hoje do livro de Provérbios, fazendo um apelo para você. Busque em Deus o domínio próprio. Busque ser uma pessoa diferente daquelas pessoas que você acha que não são o seu modelo. Porque não adianta você orar para que os outros tomem uma decisão daquela pela qual nem você mesmo tomou. Às vezes você ora pelo seu filho, você ora por sua filha, pelo seu marido, por sua esposa. Mas às vezes você está orando por uma decisão que nem você mesmo tomou. Esse é meu apelo para mim e para você nesse dia. Separe tempo para Deus. Separe tempo para uma boa leitura. Separe tempo para ler a palavra de Deus. Separe tempo para oração. Separe tempo para meditação. Separe tempo para ter um projeto de vida. Planejamento. Com planejamento você vai longe. Planeje a sua vida. Planeje os seus planos. Coloque Deus dentro dos seus planos. Ore em todo o tempo. Porque estamos vivendo tempos difíceis. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Jesus, ele está voltando. Mas o meu apelo é:
busque apego nas coisas espirituais, busque apego nas coisas de Deus. Receba o meu abraço e a minha oração.